E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Durbano, professor de Ciência da Natureza, e agora eu vou trazer uma questão de física para vocês aí sobre transformações gasosas e primeira lei da termodinâmica, tá bom? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2013, olha lá. Uma amostra de gás ideal evoluiu de um estado A para um estado B, através de um processo em que a pressão e o volume variam conforme o gráfico abaixo, que eu imprimi aqui para vocês. Considere as seguintes afirmações sobre esse processo. Então a gente vai analisar cada uma porque ele pede quais estão corretas. A temperatura do gás diminuiu. Então aqui eu tenho o gás foi do estado A para o estado B. Para eu saber se a temperatura diminuiu, eu tenho que usar a fórmula que relaciona dois estados numa transformação gasosa, né? Pressão, vou já colocar aqui no ponto A vezes o volume no ponto A dividido pela temperatura no ponto A é igual a pressão no ponto B vezes volume no ponto B dividido pela temperatura no ponto B, tá certo? Então aqui eu vou relacionar dois gases quando eu causo alguma perturbação no caso de uma transformação gasosa, mudando pressão, volume ou temperatura. O que acontece aqui então? Anotando os dados. Qual que é a pressão em A? Pressão em A é P0, o volume em A é 3V0 e a temperatura em A a gente não sabe. Qual que é a pressão em B? Pressão em B é 2P0, o volume em B é V0 e a temperatura em B a gente não sabe também. O que a gente faz aqui então? Corta, né? P0 com P0, V0 com V0. E fica com a seguinte situação: 3TA igual a 2TB. Multiplicando em cruz, aqui eu fico com 2TA igual a 3TB, tudo bem? Passando o 2 para lá dividindo, temperatura em A igual a 3TB sobre 2, temperatura em A igual a 3 sobre 2 é 1,5, né? 1,5 TB. O que isso significa, pessoal? Que a temperatura em A é 1,5 a temperatura em B. Então a temperatura em A ela vai ser maior do que a temperatura em B. Certo? Então é o que ele pede ali, ó. Na afirmação 1, a temperatura do gás diminuiu. Tá certinho. Beleza? A afirmativa 1 tá certa. 2. O gás realizou o trabalho positivo. Quando eu tenho um gráfico de pressão por volume, como é que eu calculo o trabalho? É só calcular a área abaixo do gráfico, né? Então, se eu calcular toda essa área aqui, ó, desse trapézio, eu consigo o trabalho realizado. Certinho? Que eu não preciso fazer isso. Qual que é a fórmula para calcular trabalho? Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Então, como é que eu sei se o trabalho é positivo ou negativo, como ele pergunta? Eu preciso saber da variação do volume. Se o volume diminuiu, a variação é negativa. Se o volume aumentou, a variação é positiva. Então, quando eu tenho de A para B, o volume diminui. Houve uma compressão. E quando há uma compressão, o trabalho é negativo. Então, ali, a afirmativa 2 está errado, né? E na expansão, quando eu aumento o volume, o trabalho vai ser positivo, justamente por causa desse delta, né? Se esse delta é negativo, é uma compressão, o resultado do trabalho vai ser negativo. Se o delta V for positivo, no caso de uma expansão com volume final maior do que o inicial, o trabalho vai ser positivo, como eu escrevi aí para vocês. Afirmativa 2, errada. Afirmativa 3, esse processo é adiabático. Adiabático, pessoal, não troca calor com o meio. E a gente precisa lembrar da primeira lei da termodinâmica, que escrita vai ser a variação da energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho. Então, quanto de energia tem esse gás? Qual que é a energia interna desse gás? Vai ser o calor
que é a energia que eu forneço para esse gás, menos o trabalho, a energia que ele usa, né? Então, o que eu forneço menos o que ele usa vai dar o quanto variou essa energia interna. Escrevendo de outra forma, eu vou isolar o que, tá? Então, eu vou passar esse menos trabalho para lá. Vai ficar que o calor vai ser a variação de energia interna mais o trabalho, que é aqui que eu quero. Para saber se esse processo é adiabático, eu preciso saber se o calor é zero ou não, porque quando não há troca de calor, o calor é zero joules, esse processo vai ser adiabático. Olha só que interessante. Outra coisa, qual que é a fórmula para variação de energia interna? Variação de energia interna é 3 meios de nR delta T. Então, a variação de energia interna de um gás é 3 sobre 2 vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a variação de temperatura. Aqui também, pessoal, se a variação de temperatura for negativa, então se a temperatura diminuiu, o delta ou a variação de energia interna também vai ser negativo, que é o caso do exercício. Então, aqui eu tenho, vou fazer de outra cor, aqui eu tenho essa variação de energia interna como o gás sofreu um resfriamento negativo. Tá? Vou colocar um menos. E o trabalho, como houve uma compressão aqui que eu expliquei, o trabalho também é negativo. Certo? Eu estou somando aqui dois números negativos. Se eu somo dois números negativos, o calor tem que dar negativo também, né? Porque o calor vai ser a soma desses dois, vai dar um número negativo. Então ele perde calor. Essa é uma das explicações para esse exercício. Se ele perde calor, o processo não é adiabático. O que a gente chega então? Apenas a afirmativa 1 correta, letra A. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me mandar nos comentários aqui ou nos outros grupos, seja no Instagram, Facebook ou no grupo do Telegram, que eu deixei os links para esses grupos e para essas redes sociais aí na descrição do vídeo, tá? Se curtiu, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, aperte no sininho para receber atualizações diárias, que eu estou postando vídeo diariamente. Tem muito material já e cada dia mais tem mais exercícios, tanto que os alunos me mandam. Então, se vocês quiserem me mandar, eu vou responder os exercícios, questões que eu acho interessante, que eu vejo nas minhas aulas e quero colocar aqui para vocês no canal. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.